Nossa conversa de hoje é sobre Teorema de Pitágoras. Saiba que teorema é uma verdade que pode ser provada com o auxílio de outras verdades anteriormente aceitas. Ângulo reto é aquele cuja medida é 90 graus. A área de um quadrado é lado ao quadrado. O Teorema de Pitágoras já era conhecido pelos babilônios cerca de 1 milênio antes da época em que foi atribuído a Pitágoras. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, quer dizer, é aquele que tem um ângulo que mede 90 graus. O cálculo de raízes quadradas é vital para resolver questões de Teorema de Pitágoras. Temos aqui a representação de um triângulo retângulo. Aqui, à esquerda, no cantinho, nós temos um quadrado com um pontinho no meio. Ele representa o ângulo de 90 graus. Então, onde você vê o quadradinho com pontinho, quer dizer ângulo reto, 90 graus. Logo à frente, na frente desse quadradinho, a gente deixou aí com a setinha vermelha, tem um lado grande, que a gente chamou de hipotenusa. Então, para você identificar a hipotenusa, o que você faz? Primeiro, você procura o quadradinho com pontinho. Encontrou o quadradinho com pontinho, o lado que fica na frente é a hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Agora, vamos para o teorema. O quadrado sobre a hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados sobre os catetos. Ou ainda, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resumindo, hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. O que isso quer dizer? Nós fizemos aqui um triângulo retângulo de lados 5, 4 e 3. Olhando aqui para o quadradinho com pontinho aqui à direita abaixo, você vai ver que o lado que está na frente é a hipotenusa, que mede aí 5. Construir um quadrado de lado 5 sobre essa hipotenusa. A área do quadrado é lado ao quadrado. O lado é 5, 5 ao quadrado, 25 unidades de área. Sobre o lado 4, construímos um quadrado de lado 4, em cima desse cateto. A área 4 ao quadrado, 16 unidades de área. Sobre o cateto, que mede 3, construímos um quadradinho de lado 3, 3 ao quadrado, 9 unidades de área. Repare que, somando 16 com o 9, quer dizer, somando as áreas dos quadrados que foram construídos sobre os catetos, eu tenho 25, que é justamente a área do quadrado que foi construído sobre a hipotenusa. E você pode entender assim: a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos dois quadrados construídos sobre os catetos. Ou seja, é possível entender o Teorema de Pitágoras como uma soma de áreas. Para resolver questões, siga os passos. Primeiro, represente a situação com um triângulo bem simplificado. Depois, localize onde está o ângulo reto, que é aquele quadradinho com pontinho. E a partir dele, identifique a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado que vai estar logo bem na frente desse quadradinho com pontinho. Os outros lados serão os catetos. Veja se o problema quer o valor da hipotenusa ou o valor de um dos catetos. Aplique o teorema e resolva a questão. Para treinar, uma estação de tratamento de água, ETA, localiza-se a 600 metros de uma estrada reta. Uma estação de rádio localiza-se nessa mesma estrada a 1000 metros da ETA em linha reta. Pretende-se construir um restaurante na estrada que fique à mesma distância das duas estações. A distância do restaurante a cada uma das estações deverá ser d. Representando num desenho, vê que a gente simplificou a história, fez aí um desenho com triângulos retângulos o mais simples possível. A estrada aí, essa retinha preta. Colocamos aí uma reta perpendicular à estrada. Perpendicular quer dizer que forma 90 graus com. Tem esse quadradinho com pontinho, está aí o ângulo de 90 graus.
uma retinha de 600 metros, por assim dizer, até a ETA, que é o pontinho vermelho. Fizemos aí sobre a estrada, além do ângulo de 90 graus, tem aí o pontinho verde, que é o restaurante, e mais à frente tem a estação de rádio, que é esse pontinho vermelho. Nós ligamos a ETA à estação de rádio por uma reta que mede 1000 metros. E ligamos também a ETA ao restaurante por uma reta que mede X metros. É importante lembrar que a distância entre o restaurante e a estação de rádio tem que ser a mesma que entre o restaurante e a ETA. Se a distância entre o ETA e o restaurante é X, então entre o restaurante e a estação de rádio também é X. E nós temos aí o desenho representando e bem simplificada a situação. Repare que a gente colocou também uma distância y lá em cima. Essa distância y é a distância total entre a estação de rádio e o ponto lá em que aparece o ângulo de 90 graus. Calculando agora no triangulão. A gente pintou de cinza o triangulão, a gente vai esquecer que eram dois triângulos aí que tem um dentro do outro. Olha só para o triângulo grande, que vai aí do ponto em que tem o 90 graus, passa pela ETA e chega lá na estação de rádio. Tem um triangulão, os lados dele são Y, 600 e 1000. Aqui na estrada a gente tem o ângulo de 90 graus, que é esse quadradinho com pontinho. Bem na frente dele tem um lado de 1000. Eu sei que o lado que fica na frente é a hipotenusa. Os outros dois lados, 600 e Y, são os catetos. Agora é só aplicar o teorema. Hipotenusa ao quadrado, 1000 ao quadrado, igual qualquer um dos catetos primeiro ao quadrado. Peguei o 600 ao quadrado, mais o outro cateto que é y ao quadrado. 1000 ao quadrado é 1 milhão, 600 ao quadrado 360 mil, o y ao quadrado deixa do jeito que está. Diz que joguei o 360 mil subtraindo aí do 1 milhão, deu 640 mil, que é igual a y ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois, 640 mil, raiz quadrada 800, y ao quadrado, raiz quadrada y, e onde eu tenho que o y, esse y aí do desenho, vale 800 metros. Calculando agora no triangulinho, que foi o que a gente pintou de cinza agora. O triangulinho tem esse lado de 600, o lado de x e um lado de 800 menos x. Como é que eu achei esse 800 menos x? Eu peguei o tamanho total desse cateto do triangulão, que era 800, tirei esse pedaço x, que é um pedaço do lado aí do triangulão, e sobrou o outro pedaço, que foi do 800 todo, menos esse pedaço x, que é 800 menos x. Eu sei onde é que está o quadradinho com um pontinho. Então, logo na frente dele tem o lado x, esse lado x é a hipotenusa, os outros dois lados, 600 e 800 menos x, são os catetos. Agora que eu já identifiquei hipotenusa, cateto e cateto, vamos usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é x quadrado, igual cateto ao quadrado, 600 ao quadrado. Eu decidi colocar ele primeiro, poderia ter colocado o outro. Mais o outro cateto, que é 800 menos x ao quadrado. Daí x quadrado igual 600 ao quadrado, 360 mil. O 800 menos x ao quadrado é um quadrado da diferença, que vai ser quadrado do primeiro, 640 mil, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2 vezes 800 vezes x, que dá 1600x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Cancelando aí o x quadrado, porque está um de cada lado da igualdade, somando 360 mil com 640 mil para dar esse 1 milhão, e diz que já jogando esse menos 1600 para o outro lado, que vai passar mais 1600x, eu tenho 1600x igual a 1 milhão. Diz que jogando 1600 dividindo, eu chego que x é igual a 625 metros. Você pode fazer esse cálculo depois, com mais calma aí na sua folhinha de papel, você vai ver que vai dar exatamente os 625 metros, que é a distância x que a gente estava procurando desde o começo. O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que o teorema de Pitágoras pode ser entendido como uma soma de áreas. Aprendemos que é preciso entender a história para armar o desenho. Que a partir do desenho pode ser mais fácil resolver questões de teorema de Pitágoras. Que precisarei de conhecimentos como produtos notáveis em algumas questões. Para estudar mais, dê um pulinho no blog convermate.blogspot.com.br ou visite nossa página no Facebook,
Conversas Matemáticas. Estamos torcendo por você, sucesso e bons estudos!